O meio-dia no Pelourinho brilhava a ponto de ofuscar. O sol despejava fogo sobre as ruas de pedras cinza-azuladas, fazendo-as reluzir, como se estivessem cobertas por uma camada de esmalte. Dos dois lados, casas antigas pintadas de amarelo rosa azul claro. Cores de quadro, mas sob este sol, todas ganhavam um tom mais intenso, mais feroz. Camila Duarte usava um velho chapéu de palha, camisa branca simples, e no ombro carregava um grande cesto, cheio de flores secas, e pulseiras de contas de madeira feitas à mão. O aroma da lavanda seca misturava-se ao cheiro de sândalo dos objetos artesanais, fazendo com que seus passos carregassem uma pequena loja particular. O som dos tambores de samba ecoava da praça do outro lado, misturado às risadas dos turistas e ao clique das câmeras fotográficas. Camila acabara de vender uma pulseira e um ramalhete de flores secas para um casal alemão. Abriu a bolsa de tecido e contou o dinheiro, R$ 47, bem menos do que precisava para comprar o remédio da mãe naquela noite. Sentou-se no degrau de uma casa pintada de azul marinho e enxugou o suor da testa. Dali, podia ver o canto da rua onde os turistas costumavam parar para tirar fotos. Camila conhecia bem os horários em que a rua ficava mais movimentada, quais flores vendiam melhor, e a maneira exata de sorrir para fazer as pessoas pararem. Mas hoje mesmo, com aquele sorriso, a manhã inteira, seu cesto ainda estava cheio. Nuvens finas começaram a passar, suavizando um pouco o sol, e Camila disse a si mesma que precisava ter paciência. Ela não sabia que em poucos minutos, um momento aparentemente comum abriria caminho para uma história completamente diferente. Uma história que a tiraria daquela rua de pedras, mas também a colocaria em um mundo cheio de desafios e tempestades. Perto das 3 da tarde, a luz do sol incidia de lado sobre as paredes em tons pastéis do Pelourinho, criando manchas de claro e escuro, como uma pintura viva. Camila estava no seu canto habitual, os olhos atentos aos grupos de turistas que acabavam de sair de um tour guiado. O som grave de um motor se misturou à música e às conversas. Não era como os táxis antigos ou os caminhões de entrega que passavam por ali. Este som era suave e firme, como um batimento cardíaco lento, porém poderoso. Do início da rua, um Maserati Levante preto brilhante se aproximava. O luxo do carro fez com que as pessoas ao redor olhassem instintivamente. A luz do sol batia no capô, refletindo um brilho cortante como lâmina. Camila ergueu o rosto e então o viu, o homem ao volante. Pela abertura discreta do vidro, seus olhos castanhos escuros profundos, indecifráveis, pareciam buscar algo. E naquele instante o olhar dele se encontrou diretamente com o dela. Não era o olhar protocolar de quem passa por um vendedor, tampouco a curiosidade de um turista. Era um olhar de reconhecimento, como se entre dezenas de rostos e cores caóticas da rua, ele só enxergasse a ela. O coração de Camila perdeu um compasso. Nunca o tinha visto antes, mas aquela sensação era estranha e ao mesmo tempo impossível de ignorar. O Maserati reduziu a velocidade como se hesitasse, e depois continuou a rolar. Pelo retrovisor, Rafael ainda lançou um último olhar, enquanto Camila permanecia imóvel, uma mão apertando a alça do cesto, como se temesse que qualquer movimento desfizesse aquele instante. Ela não sabia por que aquele homem a olhara assim. Mas no fundo da mente, uma voz sussurrou: isto ainda não acabou. No dia seguinte o Pelourinho estava novamente vibrante como sempre. O som dos tambores do Olodum, vindo da praça principal, ecoava intenso e pulsante como um enorme coração, batendo sobre todo o bairro. Camila estava no mesmo lugar do dia anterior, o cesto de flores secas e pulseiras, reorganizado com cuidado, tentando dar a impressão de novidade. De repente, a sombra de um carro preto familiar se projetou sobre as pedras. Maserati Levante. Camila congelou por um instante, os dedos apertando a alça do cesto sem pensar. A porta se abriu,
E desta vez, ele saiu. Rafael Monteiro. Camisa branca, com as mangas dobradas, calça caque e sapatos de couro, impecavelmente limpos mas discretos. Caminhou em direção a ela com a confiança de quem está acostumado a ser notado. Bom dia. A voz dele era grave e quente, misturando-se ao ritmo dos tambores. Bom dia, respondeu Camila, mantendo certa reserva. Rafael se inclinou para examinar os ramalhetes de flores secas, os olhos passando rápido, mas atentos. Quanto por tudo? Cerca de R$ 250 se levar tudo, disse Camila sem muita expectativa. Rafael assentiu levemente, tirando a carteira. Levo tudo. Camila franziu o senho. E o que vai fazer com isso? Não é algo que se precise em tanta quantidade. Tenho uma condição. Ele sorriu, o olhar fixo no rosto dela. Um almoço. Em qualquer lugar. Que você escolher. Naquele momento, os tambores do Olodum pareciam soar ainda mais alto, acompanhando as batidas do coração de Camila. Ela riu não de divertimento, mas de surpresa. Você sempre aborda mulheres comprando todo o estoque delas. Só quando acho que é a primeira vez em muitos anos que quero sentar e ouvir a história de alguém. Camila manteve o olhar nos olhos dele. Havia algo nesse homem, ousadia misturada a uma sinceridade difícil de negar. Respirou fundo e assentiu. Está bem, mas eu escolho o lugar. E você paga. Fechado. Fechado em português. Rafael pegou todas as flores e pulseiras, carregando-as como um troféu, enquanto Camila se virou para esconder o sorriso que surgia discretamente em seus lábios. Naquele meio-dia, o céu de Salvador estava azul, como se tivesse sido lavado por uma chuva matinal. Camila levou Rafael a um pequeno restaurante de frutos do mar, bem à beira da praia do Farol da Barra, onde as ondas batiam nas pedras, produzindo um som contínuo e tranquilizador. O lugar tinha apenas algumas mesas de madeira próximas, umas das outras, telhado de palha de coqueiro, e um aroma de peixe grelhado, com alho dourado, que se espalhava com o vento. Rafael claramente não estava acostumado a esse tipo de lugar. Era evidente, mas não demonstrou desconforto. Pelo contrário, enquanto Camila puxava a cadeira e fazia o pedido, ele observava atentamente tudo, as risadas do grupo de pescadores na mesa ao lado, as gaivotas que se aproximavam das ondas, e a forma como ela conversava com naturalidade com a dona do restaurante. Nunca provou moqueca de camarão no lugar onde ela nasceu? Perguntou Camila, meio em tom de provocação. Nunca. Mas hoje é o primeiro dia de muitas coisas. Respondeu ele com um olhar mais sério do que o tom de voz sugeria. Quando o prato chegou, panela de barro fumegante e camarões cor-de-rosa boiando num molho dourado pelo dendê. Rafael provou uma garfada e assentiu levemente. Entendo por que você escolheu este lugar. Pela comida boa. Porque é autêntico, sem enfeites, sem falsidade. A conversa fluiu. Rafael contou sobre a infância em Recife, vivendo num pequeno apartamento com a mãe e vendo-a sozinha lutar para construir uma carreira. Camila falou sobre ter abandonado o curso de arquitetura quando o pai faleceu, assumindo o cuidado da mãe e de Lucas. Houve um momento de silêncio quando o vento bagunçou alguns fios de cabelo de Camila e o sol iluminou seus olhos com um tom de âmbar. Rafael a olhou por mais tempo do que deveria, e Camila virou o rosto, escondendo uma leve agitação. Lá fora o som das ondas se misturava às risadas distantes dos turistas. Mas naquela pequena mesa à beira-mar, parecia que só havia duas pessoas, e algo recém-nascido entre elas, frágil mas difícil de apagar. 4 horas da manhã. Salvador ainda mergulhada na escuridão. Apenas a luz amarelada e espaçada dos postes na orla iluminava faixas tênues sobre o chão. O ar guardava a umidade da noite, o cheiro de sal misturado ao vento vindo do mar. Camila prendeu o cabelo, vestiu uma jaqueta jeans surrada e colocou o cesto vazio no ombro. Surpreendeu-se ao ver o Maserati preto parado na entrada do bairro. Rafael saiu segurando um copo de café quente, ainda de camisa social,
mas com as mangas dobradas. Eu disse que iria junto para conhecer o lugar mágico de que você fala, sorriu ele. Tem certeza de que aguenta o cheiro de peixe fresco? Ela ergueu a sobrancelha. Mais do que certeza. A feira de São Joaquim àquela hora era um mundo completamente diferente das ruas turísticas. Gritos de vendedores chamando clientes, o som das facas cortando peixe, o barulho de sacos sendo despejados no chão de cimento. O cheiro de camarão e peixe misturava-se ao perfume de flores frescas, frutas tropicais e a fumaça das grelhas acesas. Camila levou Rafael até a área das flores. Olhe bem cada flor. As folhas têm que estar verdes e as pétalas intactas, disse mostrando-lhe um ramalhete de margaridas brancas. Rafael tentou imitar, mas logo na primeira escolha pegou um buquê de rosas com o caule quebrado. A vendedora caiu na gargalhada e comentou: mão de executivo não serve para flor. Camila riu, e Rafael, também sem se ofender, tentou negociar o preço, mas acabou pagando o dobro do que Camila costumava gastar. Ela observou a cena achando curioso. Um homem acostumado a fechar negócios milionários perdido diante de uma senhora que vendia flores no mercado. Quando o cesto estava cheio, Rafael insistiu em carregá-lo, atravessando os corredores estreitos. Algumas pessoas o reconheceram, não por ele ser conhecido ali, mas por causa do carro caro, estacionado na rua. Camila percebeu olhares curiosos e murmúrios, mas não comentou nada. Lá fora, o amanhecer começava a tingir de rosa os telhados vermelhos da cidade, sobre a Baía de Todos os Santos. Rafael olhou para Camila. Suor na testa, mas um sorriso radiante. Naquele instante, ele soube que havia entrado mais fundo num mundo que nunca imaginara conhecer. Naquela tarde, Camila estava organizando flores na pequena loja de uma amiga quando recebeu uma mensagem curta: Hotel Fasano, sala de chá, 17 Darcy, enviada de um número desconhecido. Ela pensou em ignorar, mas um pressentimento lhe dizia que aquilo tinha a ver com Rafael. E estava certa. A sala de chá do Hotel Fasano Salvador tinha vista direta para a Baía de Todos os Santos, o pôr do sol dourando os barcos ancorados. Na mesa central, uma mulher de pouco mais de 50 anos sentava-se ereta, vestido de seda verde esmeralda, colar de pérolas brancas impecáveis. Dona Beatriz Monteiro, mãe de Rafael. Camila se aproximou e cumprimentou. Beatriz sorriu de forma cortês, mas o sorriso era tão frio que não deixava nenhum calor para trás. Senhora Duarte, sente-se. Não tomarei muito do seu tempo. O garçom trouxe chá de jasmim e doces, mas Beatriz não tocou em nada. Tirou um envelope branco da bolsa e o colocou delicadamente sobre a mesa. 100.000 reais. O suficiente para recomeçar em qualquer lugar, longe de Rafael. Camila não olhou para o envelope, apenas manteve os olhos em Beatriz. A senhora acha que estou com ele por dinheiro? Não acho. Eu sei. Rafael é facilmente tocado por histórias de superação. Mas não permitirei que um capricho destrua o que levei a vida inteira para construir. O ar parecia mais denso. O som de talheres batendo em xícaras na mesa ao lado soava exageradamente alto. Camila empurrou o envelope de volta com calma. A senhora pode pensar o que quiser, dona Beatriz, mas eu não vendo meus sentimentos, e muito menos o meu futuro. O olhar de Beatriz escureceu, como se tivesse acabado de ouvir um desafio. Ela recolheu o envelope mantendo o tom uniforme. Então, senhora Duarte, terei de observar você de muito perto. E acredite, eu sei como fazer alguém ir embora por conta própria. Camila se levantou, inclinou a cabeça em despedida e se virou para sair. A porta de vidro se fechou atrás dela, mas as palavras de Beatriz ainda ecoavam. Eu sei como fazer alguém ir embora por conta própria. Camila voltou para a pequena casa em Itapajipe, situada numa ladeira estreita com vista para a baía. O cheiro de peixe seco vindo dos vizinhos pairava no vento da tarde, e o som das crianças brincando ecoava no fim do beco. Sua mãe, Dona Helena,
estava sentada numa cadeira de madeira perto da porta, as agulhas de tricô, trabalhando sem parar. Ao ver a filha, levantou os olhos com um traço de preocupação. Você chegou tarde. Aconteceu alguma coisa no mercado. Camila ficou em silêncio por um momento depois. Contou tudo o encontro com Dona Beatriz, o envelope de dinheiro e as palavras frias como lâmina. Dona Helena suspirou, pousando o novelo de lã. Esta história. Eu entendo mais do que você imagina. Anos atrás, eu também fiquei diante da família do seu pai, ouvindo que eu não era digna. E eu fui embora. Mas me arrependo, porque deixei que eles decidissem por mim. Lucas, sentado à mesa de desenho próxima, ergueu os olhos. No papel, um esboço colorido do Pelourinho. Ele olhou fixamente para a irmã e falou com franqueza. Você sempre me disse para fotografar a cena que eu quisesse, mesmo que os outros não gostassem. Então agora você também tem que viver a vida que quer. Se o Rafael realmente te ama, ele vai lutar contra o mundo por você. A questão é, você tem coragem de ficar ao lado dele? Camila ficou sem resposta. Do lado de fora, o sol poente tingia de rosa a superfície da baía. O som suave das ondas parecia um sussurro de encorajamento. Dona Helena pousou a mão no ombro da filha, apertando de leve. Não deixe que outros coloquem preço em você, e não deixe o medo roubar a sua felicidade. Camila olhou pela janela. Dentro dela, o medo e algo parecido com determinação travavam uma batalha intensa. E desta vez, ela sabia que não poderia ficar calada. Na tarde seguinte, Camila recebeu uma mensagem de Rafael. Cafeteria na praia do Rio Vermelho. 18 a... Era um café pequeno com paredes caiadas de branco, mesas de madeira rústica e janelas abertas deixando entrar a brisa do mar. O aroma de café torrado misturava-se ao cheiro de sal, vindo das ondas que batiam perto dali. Quando Camila chegou, Rafael já estava sentado, e sobre a mesa havia uma pasta grossa e um pequeno buquê, não comprado, mas feito com as flores secas dela, cuidadosamente envolto em papel de jornal. Ele empurrou a pasta em direção a ela. Abre. Dentro um plano detalhado, Duarte e Monteiro, ateliê de arte floral, uma loja de decoração e arranjos artísticos combinada, com um pequeno espaço de design de interiores. Capital dividido igualmente, decisões tomadas em conjunto, lucros repartidos meio a meio, sem subsídios, sem papel de patrão e protegida. Camila folheou as páginas surpresa e confusa ao mesmo tempo. Você acha que eu vou aceitar? Depois do que sua mãe... Rafael a encarou a voz firme. Eu não preciso da aprovação da minha mãe para escolher meu parceiro de jornada. E eu não estou comprando você com dinheiro. Isso é investimento no seu talento. Nós começamos no mesmo ponto. Ninguém deve nada a ninguém. Lá fora, o som das ondas batendo nas pedras soava como uma batida de tambor firme. Camila sentiu a barreira que erguera começar a rachar. Se for para fazer, é para fazer direito, disse ela colocando a mão sobre a pasta. Mas eu decido as cores da loja, sem discussão. Rafael riu. Eu não seria tolo de discutir com você sobre cores. Fechado. Fechado. Eles apertaram as mãos. Naquele momento, Camila sabia que aquilo não era apenas um contrato de negócios. Era uma declaração de guerra. Contra o preconceito, contra a desconfiança e contra todas as barreiras que estavam por vir. Naquela manhã, o céu de Salvador estava carregado, nuvens baixas, anunciando uma possível tempestade tropical. Camila vestiu um simples vestido azul marinho, prendeu o cabelo num coque e entrou na Monteiro Tower, um arranha-céu de vidro azul escuro, erguido no coração da cidade. A recepcionista pareceu surpresa ao ouvi-la dizer: Tenho hora marcada com Dona Beatriz. 1 minuto depois, o elevador a levou até o 30º andar, reservado à diretoria. As portas se abriram para uma sala ampla, iluminada porém fria. Dona Beatriz estava junto à janela panorâmica de costas, observando a baía de Todos os Santos. As velas dos barcos lá embaixo
se moviam lentamente sob o céu cinzento. Senhora Duarte? Beatriz se virou o sorriso cortês, contrastando com o olhar afiado. Imagino que tenha vindo tentar mudar minha opinião. Camila avançou um passo, sustentando o olhar dela sem hesitar. Não vim pedir permissão. Vim deixar claro, eu e Rafael vamos abrir uma loja juntos. Não vivo do dinheiro dele. Contribuo com meu trabalho, meu talento, e estarei lado a lado com ele. Beatriz arqueou um leve sorriso irônico. Confiante, mas sabe o quão cruel é este jogo, um erro mínimo, e será esmagada. Eu sei, respondeu Camila com a voz firme. Mas se a senhora, ou qualquer outra pessoa tentar destruir a mim ou a minha família, o jogo também acaba. Para nós duas. Por alguns segundos, só o som da chuva começando a bater contra o vidro preencheu o ar. Seus olhares se cruzaram, tensos como uma corda prestes a arrebentar. Por fim, Beatriz assentiu levemente, como se reconhecesse algo. Então, vamos ver quanto tempo você aguenta, senhora Duarte. Camila se virou os saltos, marcando passos firmes sobre o mármore. Quando as portas do elevador se fecharam, ela respirou fundo. Sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. No fim da tarde, o pelourinho voltava a brilhar com o dourado do pôr do sol. A luz do dia se derramava sobre as fachadas coloridas, refletindo nas pedras da rua, como se estivessem banhadas em mel. O som dos tambores de samba ecoava da praça principal, misturado às risadas e conversas dos turistas. Camila estava na esquina de sempre, onde tudo começou. O cesto de flores naquele dia quase vazio, restando apenas alguns pequenos ramalhetes. Enquanto recolhia as coisas, a sombra de um Maserati preto se projetou ao seu lado. Rafael desceu trazendo não apenas um ramalhete de flores secas embalado com cuidado, mas também uma pasta de documentos já assinados. Duarte e Monteiro. Oficial a partir de hoje, disse ele com um brilho no olhar que misturava alegria e desafio. Camila abriu e viu a cláusula que haviam combinado. O nome da marca mudaria a ordem a cada ano. Este ano seria Duarte e Monteiro, no próximo Monteiro e Duarte. Ela sorriu. Ótimo, porque aqui ninguém fica atrás de ninguém. Sem dizer nada, Rafael a puxou num abraço e a girou no meio da rua, ignorando os olhares curiosos e até alguns aplausos de quem passava. Uma pétala caiu do cesto, voou com o vento e pousou suavemente sobre as pedras. Quando ele a colocou de volta no chão, Camila prendeu uma flor seca no bolso da camisa de Rafael. Pronto para começar, sócio? Mais do que pronto, sócia. O som dos tambores de samba ressoava o eco distante das ondas, chegava pela brisa, e naquele instante, Camila sentiu com clareza, eles tinham escolhido um ao outro. Não porque pertenciam ao mesmo mundo, mas porque ousaram entrar no mundo um do outro. O céu de Salvador começava a escurecer, mas para eles aquilo era apenas o amanhecer de uma nova jornada.